Então, o podcast nosso aqui é o podcast da sua história. Você vai contar a tua história. Eu sou o agente virtual do José Marques. Por favor, me diga o seu nome e o que deseja saber. Então, aqui é o José Marques original, né? Você é o nosso avatar. Queria que você me falasse o que você sabe do Dr. Estevão Mollica, que ele é o nosso convidado, está aqui no Taon. Se você fizesse aí um breve relato dele para a gente. Olá, José Marques. É um prazer ajudar. Com certeza, Dr. Estevão Mollica é o fundador do Estúdio Oral Group, uma rede de clínicas odontológicas que se destaca pela gestão e atendimento humanizado. Além disso, ele e o marido, Adriano, são conhecidos por sua história de pioneirismo ao adotarem legalmente o filho Antônio em 2006. Em 2023, a família cresceu com a chegada de Luiz, um jovem moçambicano. Dr. Estevão também é presidente do Instituto Amigos do Coração, uma ONG que realiza ações sociais em diversas comunidades. Gostaria de saber mais sobre o que você precisa para o Taon? Não, agora eu vou saber dele aqui, que ele já vai me contar toda a história aqui. Eu sempre falei para você, Estevão, primeiro, muito legal você estar aqui, é um grande prazer conversar com você. Eu sempre falei que você é um cara que tem um legado, né, profissional, o legado familiar e o legado social. É difícil encontrar numa pessoa só as três coisas juntas. Você é um cara abençoado porque você tem as três, né? Então, e você está no podcast para contar a tua história aqui. E a minha primeira pergunta é o seguinte: quem nasce em Coimbra, o que é, hein? Coimbrense? Como é que vai? Coimbrense. É mesmo? Exatamente. Eu fiquei pensando, falei, cara, Coimbra, pô, pode falar que é Portugal, né? Coimbra em Portugal, mas esse é em Minas mesmo, Minas, né? É em Minas. Zé, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é um prazer, você sabe que a nossa amizade vem de Muitos anos. décadas. Muitos anos. E estar presente sempre contigo é um presente. Obrigado. Estar presente é um presente pra gente, tá? Obrigado. Eu sou de Coimbra, Minas Gerais, uma cidadezinha de uns 15 mil habitantes. Mas fiquei lá muito pouquinho. Fiquei 4 meses só. E fui para Visconde do Rio Branco, que é 30 quilômetros de lá. É uma cidade maiorzinha já? De 40 mil habitantes. Subiu um pouco. De 40 mil habitantes. E fomos para lá. Mãe, pai, 7 filhos. São 7 irmãos. 7 irmãos. Hoje eu tô com 57, sou o mais novo, meu irmão tem 67, é o mais velho. Em 10 anos foi feito todo mundo. 7 filhos. E no meio de nós dois, 5 mulheres. Ai do céu. É uma família bem bacana. E quais são suas memórias de infância assim que te marca e você traz até hoje? Nesse meio de tantos irmãos aí. Às vezes eu quero falar sobre isso pro meu filho, né? Pra dar uma lição de moral nele, às vezes, algumas coisas. Que eu comecei a trabalhar cedo, né? E ele, pai, isso é passado. Isso é do século passado. Eu falava para ele que com 12 anos, porque assim, meus pais meu pai já faleceu há 1 ano e meio, são comerciantes, né? A gente tinha uma vendinha de secos e molhados. Um armazém, né? Vendia granel. Eu sempre trabalhei. Você trabalhou? Muito. Essa coisa de conversar com pessoas, de lidar, de empatia, carisma, vem de lá? Muito. E eu tinha, inclusive, fazer uma outra coisa. Cobrar o cliente que não estava pagando. Né? Eu ia pegar Você é um bom cobrador? Não sou. Eu odeio cobrar. Mas eu lembro de uma coisa que eu fazia, que é muito interessante, que meus pais se separaram, o meu irmão mais velho ficou como pai nosso, né? E aí, uma coisa que eu fazia que era muito bacana, eu acho muito bacana, eu vendia vela no cemitério nos dias que antecediam o dia 2. Você comprava os pacotinhos de vela e ia lá revender? No mercado do meu irmão, nosso, tinha as velas, né? Então eu pegava aquilo, ganhava uma comissão, levava 2 amigos meus, né? E o cemitério da minha cidade é no morro, né? Tudo lá em Minas é o morro, né? E tinha assim 1, 2, 4 entradas. E você deixava um amigo numa entrada. Isso, né? E vendia vela, né? Entre outras coisas, né? Tinha uma vizinha na frente de casa que o marido dela era caminhoneiro, dona Didi, mora lá até hoje. E ela tinha 2 filhas só, ela pedia para eu fazer compras no mercado, arrumar a casa dela de quintal, lavar banheiro. Pera só um pouquinho, essa coisa da vela você tinha quantos anos? 12. Então você já era um empreendedor.
Já. Você já colocava pessoas para poder ganhar e você ganhava já em cima delas também, Já. como um bom empreendedor. Sim. E vendia bastante vela? Claro, um monte. É o que mais vendia no final. Tinha muito defunto lá no cemitério. Claro. Barbaridade. E aí? E aí você com 12 anos já se virava. E meu trabalho formal, o primeiro que eu tive, foi com 14 anos. Eu queria ganhar dinheiro para colocar aparelho ortodôntico nos dentes. Mas pera um pouquinho, vocês eram de uma família que tinha grana ou que não tinha grana? Não. Não tinha grana. A gente não tinha, na verdade assim, a gente não era pobre de uma rede assim, porque a gente tinha casa, né? E como tinha mercado, a gente tinha onde comer. Sim. Tinha comida. Nunca faltou comida e teto em casa, né? Não tinha dinheiro sobrando. Não, era tudo contadinho. Mamãe fazia comida pra nós ali, era um pedaço de carne pra cada um, era assim, não faltava carne, mas não tinha aquela coisa assim, né? Ainda mais depois que meus pais se separaram. E eu queria colocar aparelho ortodôntico, eu queria ter um trabalho formal, e eu falei assim, vou fazer curso de datilografia. E eu fiz o curso de datilografia, e eu fui bem no curso, e a professora estava grávida, e o dono da escola pediu para eu substituir ela. Ô, Estevão, fala pro pessoal o que é datilografia, porque tem muita gente que tá ouvindo aqui hoje que não vai nem saber o que é isso. Ué, é uma máquina de escrever. Que hoje o computador tá no lugar dela. Mas uma coisa não mudou, hein? O teclado continua o mesmo. O mesmo. A, S, D, F, G. Exatamente, assim, a gente tinha uma pranchinha que tinha que ficar em cima, assim, que você era obrigado a datilografar sem olhar. Sem olhar. Porque muitas vezes a pessoa precisa fazer olhando para a pessoa, né? E eu acabei sendo professor de datilografia por algum tempo. Foi meu primeiro trabalho formal, com carteira, com 14 anos de idade. Zé, eu nunca parei de trabalhar. E você conseguiu colocar seu aparelho ortodôntico com quantos anos? Uns meses depois. Na minha cidade não tinha ortodontista. E aparelho ortodôntico naquela época era muito caro, era em dólar. Né? E tinha uma cidade vizinha, a minha 100 quilômetros, que é Ponte Nova, uma cidade maior, com 100 mil habitantes hoje, e que tinha um ortodontista bem famoso, que era o Dr. Júlio. Foi aí que eu me encantei pela odontologia. Na verdade, eu encantei com a grana que o Dr. Júlio tinha. Que o Júlio... Porque ele era fazendeiro, os pais dele eram fazendeiros, né? Ele era herdeiro. Ele não era fazendeiro por causa da odontologia. Certo. Né? E como eu ficava lá umas 3, 4 horas esperando meu ônibus para voltar para Visconde do Rio Branco... Você viu um monte de gente nele? Nossa, eu achava aquilo o máximo, né? Eu achava o Dr. Júlio o cara, né? Eu falei, cara, eu preciso ser dentista, quero ser dentista. Isso que eu quero ser na minha vida. E nessa época você estava estudando também? Fazendo lá o primário, ginásio, sei lá. Ginásio, né? 14 anos, 14 para 15 anos, né? E era muito difícil para mim fazer odontologia. Né? Porque eu estudava escola pública, né? Então... Você contando esse pedaço da sua vida, você mostra um perfil que eu tenho essa percepção, que tudo aquilo que você quer, você consegue, né? Não, você luta para ter. Tudo, Zé. Você vai buscar, né? Tudo, Zé. Eu sou um cara destemido. E de onde que você trouxe isso? Acho que da minha mãe. Acho que da minha mãe. Porque quando minha mãe ficou sozinha com 7 filhos, né? Ela teve que se virar. Colocou meu irmão no mercado, ela costurava. Com quantos anos você tinha quando seu pai... 8 anos. 8 anos. Meu irmão mais velho, 18. Né? Então sua referência masculina... É meu irmão. Não foi seu pai? Não, é meu irmão. Eu seu irmão. Me emociono porque meu irmão é um cara... Ele é fantástico. Ele é fantástico. É um cara, assim... Empreendedor ao extremo. Quanto tempo mais velho que você? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Ele é empreendedor ao extremo. É um cara super inteligente. Ele tem hoje um supermercado. Né? Mas... E o que ele faz que mexe tanto com você? O que ele fez? Cara, uns anos atrás, ele me pediu perdão por ter sido tão bravo comigo. Né? Porque eu não tinha sossego. Eu não tinha como, eu não parava.
Eu chegava da escola, eu chegava do meu trabalho, eu chegava do conservatório de música, ele me catava e fazia eu fazer alguma coisa. Eu não parava um minuto. Eu não parava um minuto. E às vezes eu chorava muito por causa disso, que eu queria ser criança, eu queria poder namorar e assim... e ele foi muito severo Muito comigo, rígido. muito rígido comigo. Mas o homem que eu sou hoje, eu devo a ele e a minha mãe, né? Então, quando ele veio pedir desculpa pra mim, eu falei, cara, desculpa do quê? O que eu sou hoje, sou seu espelho. Eu sou o espelho dele, da minha mãe. Eu tenho o maior orgulho disso. Você sabe que uma coisa assim, super coincidência, que entrevistei o Felipe Brito hoje, e até você conheceu ele na saída, e o Felipe também, ele vem... ele foi adotado, ele não teve pai biológico, não conheceu, e também não teve pai natural do que adotou, porque a mãe era separada. Foi muito... E eu perguntei, quem é a sua referência masculina? Ele falou, meu irmão. E meu irmão era rígido pra caramba, e não sei o quê. E hoje eu sou o que eu sou por causa dele. Olha que engraçado, cara. E é exatamente isso. Meu irmão, assim, a gente não tem essa intimidade de irmão, assim. Parece que é filho e pai mesmo, sabe? Mas, assim, tudo que eu preciso, que é mais sério na minha vida, que é mais... Você sabe que é um porto seguro. Eu cato o telefone, ligo pra ele, converso com ele, e ele é a pessoa que... Às vezes você até resolve sozinho, mas você precisa escutar ali ele falar. Cara, ele é muito tranquilo, sabe? Sereno, ele é sensato demais, sabe? É um cara muito bacana. Que bom, né, ele tá na sua vida. Demais. Na verdade, assim, eu sou um cara muito privilegiado. Ah, Porque a minha mãe é fantástica. As minhas 5 irmãs são empreendedoras. Nós somos uma família de empreendedores. Minha mãe conseguiu fazer 7 pessoas empreendedoras. Todo mundo. Todo mundo. e aí você via o doutor, como é que é o nome do doutor? Júlio. Doutor Júlio, né, colocando aparelhos ortodônticos, aquela fila lá, você falou, eu quero ser dentista. Quero ser dentista. E na época, assim, né, eu não tinha condição financeira de fazer um curso em direito e tal. Eu fiquei 2 anos tentando odontologia. Eu fiz 10 vestibulares. 10. 10 vestibulares para odontologia. Eu vou falar pra você, quando você quer, você consegue. Você... E é muito engraçado, naquela época existia, não era Enem, né? Mas você tinha que colocar primeira, segunda opção, né? E todo mundo colocava assim, medicina, segunda opção, odontologia, né? Eu não colocava odontologia, segunda opção, medicina. O povo ficava risado de mim, né? Eu nunca, às vezes falo que dentista é um médico frustrado. Eu nunca na minha vida quis ser médico, nunca. Tanto é que o meu filho, eu insisti com ele para ser dentista, né? Que eu queria deixar as clínicas para ele, né, cara? Ia ser muito mais fácil. Sim, ele, sim. né? Me esforcei para isso, mas... E ele quis ser médico? Ele quis ser médico. Eu falei, tá bom também, né? Sim, Tá sim, bom também, sim, né? sim. E aí você vem, depois dessas 10 tentativas, você entra na faculdade. Lá em Minas mesmo? Lá em Minas, em Três Corações, Universidade do Vale do Rio Verde. Consegui entrar e me destaquei. Fui... Você tinha habilidade monitor. manual já? Eu nunca tive um paciente na clínica que fosse paciente de rua. Todos os meus pacientes da clínica eram alunos da faculdade. Ah. Esses dias eu coloquei no Instagram uma coisa sobre isso. E um amigo meu de 30 e poucos anos falou, Estevão, tem restauração sua que você fez na minha boca na faculdade. Caraca! Para ser dentista tem que ter habilidade manual. Não existe um dentista bom se ele não tem habilidade manual. Não existe. Tudo é com habilidade fina, né? Canal, restauração, implante, tudo é habilidade fina. Não tem, é impossível se você não ter uma habilidade boa. Você vai ser um dentista gestor. Você terminou sua faculdade, você nem imaginava que existia Mato Grosso, porque na época era Mato Grosso. Não era ainda não. Era Mato Grosso do Sul já. Já era Mato Grosso do Sul? 33, Mato Grosso do Sul. Já era Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul tem 45 anos, eu acho. 44, eu acho que é isso, É em né? 77, eu não sei que fazer as contas, eu não sei quanto que dá. Eu me formei em 92. Ah. Vai fazer 33 anos atrás. Na verdade... São 37 anos. 37? É. Tá, legal. Eu, Fred e Luciano, nós fomos para Tocantins. Formamos juntos, fomos para Tocantins. O pai do Fred tinha uma fazenda lá. Ele queria que o filho dele ficasse lá, na fazenda, né? São 2 amigos que estudaram com você. Éramos inseparáveis, Tá. os 3. E eu não gostei de Tocantins, era muito ruim. E ele falou para mim
A mãe do Fred falou assim, vocês não querem ficar aí? Nós temos um parente distante em Coxim. E aí nós ligamos para Coxim, essa parente deles falou com o prefeito, que era o Moacir Coll. Ah, Moacir Coll. E ele arrumou um emprego na prefeitura para um de nós. Né? E depois, logo em seguida, a gente foi concursado, o Fred. O Luciano foi para São Gabriel do Oeste. E... nenhum dos três ficaram lá, então? Nenhum dos três. O Fred voltou para Minas. Eu vim para Campo Grande 2 anos e meio depois. E o Luciano passou na prefeitura em São Gabriel do Oeste, que está lá até hoje. Em São Gabriel. Tá. Você encontra com ele de vez em quando? Às vezes não vê mais. É outra história. Outra história. Então tá bom. É outro podcast. Então a gente marca pro Agora, próximo. O Fred, sim. O Fred tá em 3 corações, é um grande amigo. Amigo para sempre. Irmão. Aí você vem para Campo Grande e trabalhar e montar sua clínica, é isso? Mais ou menos, né? Eu conheci o Adriano antes de vir morar para Campo Grande. Você conheceu lá no interior? Eu conheci aqui, né? Mas eu morava em Coxim. Né? E foi paixão à primeira vista. Né? E eu larguei tudo lá em Coxim e vim para cá. Eu sou doido. Né? E eu estava concursado da prefeitura. Não, você era noivo nessa época? Não era? Não, noivo foi noivo foi na faculdade. Na faculdade? Nossa, pensei... Se minha ex-noiva ouve isso que eu tô falando. Não, mas é história, né? É história, não deixa de ser. Eu larguei a minha ex-noiva por causa do Fred. Tá. E eu vim com ele pra cá. E aí quando você conheceu o Adriano, você largou o Fred. Aí o Adriano amarrou o que vocês estão juntos faz 30 anos. 30 anos. Ele deu um nó bem dado. Meu Deus. E aí... E como é que foi essa trajetória na sua vida de vir para Campo Grande? Porque Campo Grande, nessa época que você está falando aí, hoje já melhorou bastante, mas a cabeça do povo era meio diferente, não era? Todo mundo me pergunta sobre isso, né? Eu fiz uma palestra em 2023, para 5.300 dentistas em Campinas. Foi o maior congresso de gestão e marketing do mundo de odontologia. Né? E assim, é muito engraçado porque eu vim para um estado ruralista. Sim. Né? Mas eu nunca na minha vida tive bullying. Nunca. Sabe? Nunca. O meu filho já teve. Eu nunca. O Adriano e eu, a gente levou uma vida muito bacana, sabe? Muito normal. Né? A gente fez uma família. Então eu acho que as pessoas... Hoje, por exemplo, a gente tem muitos amigos, casais heterossexuais que têm filhos, né? E a gente vive no meio dessas pessoas e... Cara... a gente levanta a nossa bandeira por mostrar nossa família. Né? Nós temos uma família homoafetiva há 30 anos, temos um filho por adoção que está com 19 anos, outro agora que é o Luiz, que veio de Moçambique. Então, assim, cara, essa é a nossa história, uma história muito bacana, bem, sabe, bem elaborada, e bem a gente se respeita demais, a gente é muito honesto um com o outro, a gente é muito companheiro um do outro. Eu acho que fez com que as pessoas nos vissem de uma forma... Você sabe que, você falando isso aí, eu estava conversando com a Cleidiane, que foi prefeita de Jardim, e eu estava na sala dela e estava a fotografia da família dela. Daí ela falou, esse aqui é minha filha, esse aqui é meu marido, esse aqui é meu filho, esse aqui é o namorado dele. Eu falei, que legal, você trata esse assunto assim? Ela falou, sim, porque se o teu filho não é respeitado dentro da sua própria casa, ele não vai ter respeito fora. Exatamente. Começa dentro de casa. Exato. Eu nunca tive nenhum problema dentro da minha família, nem o Adriano teve nenhum problema dentro da família dele. Zero. Né? E o Antônio, ele é filho normal, ele é neto. Tem quantos anos, Antônio? 19 anos. 19 anos. Como é que o Antônio surgiu na vida de vocês? O Antônio tinha 11 meses, a gente entrou na fila de adoção, não existia isso ainda. Na verdade, foi muito engraçado isso, porque assim, eu não podia ser
o casal não podia adotar uma criança. Então, eu fui no fórum e o Adriano ficou do lado de fora. Fui conversar com uma assistente social e falei para ela, ela falou, você é casado? Eu falei, eu tenho uma união, né, com um rapaz, com um homem há 11 anos. Cadê ele? Foi tá aí fora. Mas por que ele entrou? Porque não pode entrar. Né? Ela falou, não, entra aí. Né? E o Adriano entrou e assim, ela falou, olha, Estevão, a gente trata isso de uma forma muito complicada porque assim, geralmente os casais homoafetivos escondem o parceiro ou a parceira. Né? Fala, quando a gente vai na casa deles ver como é que tá a casa, fala, eu moro com um amigo. Quando fala que mora com um amigo, a gente já vai excluir isso. Você chegou aqui falando a verdade, né? Eu quero que esse processo caminhe com vocês dois. E não podia. Mas todo o processo que durou uns 4, 5 meses, o Adriano esteve junto. Com assistente social, com psicólogo, com promotor e o juiz. E aí quando o Antônio chegou, e a gente foi buscá-lo não, fomos vê-lo num abrigo, e a juíza, na hora de homologar, ela falou assim, nós vamos abrir uma jurisprudência para colocar o nome do Adriano e do Estevão nesta certidão de nascimento. Ia ser o primeiro casal do Brasil. Olha aí que legal. E aí? É porque o primeiro tem 12 anos. E nós temos 19. 18, 19. O Antônio vai fazer 20 agora. E o Adriano, elegantemente, eu não tive coragem de fazer isso. Ele falou assim, eu não quero. Eu vou participar da educação do nosso filho, e eu não sei o que vai acontecer com ele de ter 2 pais na certidão de nascimento, 2 pais numa carteira de identidade. Eu tenho medo dele ser bombardeado, né? Sim. E ele foi muito digno, ele foi muito, cara, nobre. Foi generoso. Nobre. Foi generoso. Nobre. Deixamos o nome da mãe do Antônio, porque ela estava morta, ela tinha morrido, e ficou o meu nome. E a juíza falou assim, você não pode viajar em lugar nenhum sem autorização do seu companheiro. E o Danilo falou assim, eu vou participar da educação dele, que é muito mais importante do que isso. E uma vez, o Antônio tinha acho que 11, 12 anos, estava em São Paulo, eu dei autorização para eles viajarem, e o voo foi cancelado, e eles tiveram que dormir no aeroporto. E o Antônio com sono falou, pai, vamos pro hotel, todo mundo pro hotel, nós ganhamos um hotel. Ele falou assim, nós não podemos entrar no hotel. Não tem autorização do seu pai. E o Adriano explicou para ele direitinho e falou assim, caramba, coloca esse nome logo na certidão de nascimento. A gente pegou uma advogada e a gente conseguiu colocar. Então hoje o Antônio tem o Adriano tá lá, normal, né? Pai, Estevão Molica Neto, Adriano Alberto de Oliveira. E mãe, o nome da mãe do Antônio. Ele é um pai sócio-afetivo. Esse é o nome que eles dão. Certo. Pode ser você criar um filho de uma outra pessoa e você pode colocar o seu nome. Você figura ali como responsável. Então, mas não aparece isso, pai sócio-afetivo, né? Tá lá, o nome, né? Estevão Molica Neto, Adriano Alberto de Oliveira. Mas isso é tudo burocracia. Eu quero saber como é que é o dia a dia, como é que vocês transformaram a vida desse menino que vocês pegaram. Cara, o Antônio é um cara muito abençoado. Você estava falando que o Felipe tem um QI alto, né? O Antônio também tem 147, 140. É igual dele. E assim, ele é um menino diferente, né? E... Ao mesmo tempo que tem facilidade para algumas coisas, tem dificuldade para outras. Exatamente. Mas ele é tudo de maravilhoso que Deus podia colocar nas nossas vidas. Porque ele é um cara inteligente, está no 2º ano de medicina, obediente, faz tudo que um adolescente faz. Sim. Mas ele é muito responsável. Né? Ele faz e fala que fez, ele é muito honesto, sabe? E isso é muito bom, né? Porque a gente convive os 3. Não, tem aquela história do... Nem sei se pode contar aqui do... Não.
Não. Do dinheiro. Tá bom, deixa. Essa Mas fica... não, ele vai me matar se eu falar uma coisa dessa. Mas você viu que ele já era esperto, inteligente, né, meu? Super. Ele fez uma limonada, um limão. Vocês vão ficar tudo curiosos, gente, É. mas não vou contar essa história de jeito nenhum. Depois pergunta em off, né? É. Pergunta em off. É, exatamente. E aí, você tem um segundo filho que vocês resolveram adotar mais O um. Luiz, quando ele tinha 12 anos, a gente estava fazendo trabalho assistencial em Moçambique, junto da Fraternidade Sem Fronteiras e o Instituto Amigos do Coração, tinha um projeto chamado Sorriso Sem Fronteira. E a gente foi fazer um trabalho de odontologia em Moçambique. Conhecemos o Luiz e o Luiz garrou na gente. Sabe? Quantos anos ele tinha? 12. 12. Né? E de lá pra cá, a gente Ficou mantendo contato? Não, a gente ajudou financeiramente toda a família dele, esses anos todos. Né? O Luiz se formou em 2023 e Formou em? administração. Ah. Só que nesse período ele já veio 2 vezes pro Brasil, ficava de férias em casa, né? E o Antônio é muito agarrado nele. É muito. É o irmão mais velho. O Luiz tem 25 anos. E ele pediu, pai, eu quero... Sempre chamou de pai. Pai, quero morar com vocês agora no Brasil. A gente conseguiu trazê-lo legalmente, né? E morou com a gente por 2 anos. Agora, ele resolveu ter independência. Mora com o Matheus, que trabalha ele trabalha na clínica com a gente, ele administra a clínica pra gente. Né? E o Luiz é a pessoa mais encantadora, mais alegre, mais feliz que eu conheço na vida. Olha só. A gente tá muito feliz com a nossa família. O Estevão, quando lá no começo que eu falei que você tem os 3 legados, né? Tem do familiar, que é muito forte, né? Que poucas pessoas conseguem fazer o que vocês fazem. Tem o profissional que você transformou a sua clínica, né, no que ela é hoje, uma clínica de respeito. E tem essa parte social também. Como é que você consegue fazer as 3 coisas, homem? Tem gente que não consegue fazer nenhuma. Não sei. Como é que você consegue? Cara, eu durmo pouco, né, Zé? Eu durmo 5 horas no máximo por noite. Você tá com quantos anos? 57. É criança ainda. 57. E eu durmo muito pouco, então eu treino 6 horas da manhã, acordo às 5, né, e vou dormir meia-noite, às vezes 1 hora da manhã. E eu sei que é errado, tá? Não façam isso, gente. Mas eu tenho muito pouco sono e eu acho que tem pressa. Eu tenho pressa. Eu achava que eu tinha pressa porque eu ia morrer cedo. Mas você tinha uma coisinha no coração, resolveu aquele negócio? Não? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu operei, né? Era muita paixão? O que era? Quando eu tinha 40 anos. Cara, eu tô na minha melhor... Versão. Estou na minha melhor forma física, emocional, espiritual e profissional. Não, a Suzy falou assim, Zé, nosso Estevão tá bonito, tá um outro homem, não sei o que ele fez. Eu falei, não sei, vou pegar a receita com ele, eu vou conversar com ele. A gente fez umas coisinhas. Chipzinho pra cá, puxadinha pra lá. Treino 7 dias na semana, meu personal fica puto por causa disso, porque não precisa ser tanto assim. Né? Harmonização na clínica, lente de contato, cabelo. Cara, o que a tecnologia pode passar pra gente, a gente pode fazer, né? Chipzinho, tudo que você possa. Estou com um nutrólogo há quase 5 anos, sabe? Então, você falou uma coisa legal. Na clínica, quais são, porque assim, ela cresceu, né? Quais são os serviços que tem na clínica hoje? Fora a parte odontológica. Na verdade, nós trabalhamos no Estúdio Oral Group só com dentista, né? Nós somos em 10 dentistas e eu tenho a Innovation Infinite Clinic, que é uma clínica um pouco... Eu não trabalho lá, eu só administro. Tá. No Estúdio Oral temos todas as áreas da odontologia, inclusive a harmonização orofacial. Né? Todos esses processos que a gente tem na cara aqui... Você faz lá. Você já sai... Tudo na clínica. Sim. Na clínica, né? E a Innovation? A Innovation é uma clínica um pouco mais popular, vamos dizer assim, né? Que já tem 3 anos e que está indo super bem, graças a Deus. Eu tenho sócios que administram lá. Na verdade, o Adriano faz a gestão das 2, né? Os 3 sócios trabalham e eu ajudo na administração. Trabalha também, porque, né, sai... A gente ama o que faz, né? Eu transpiro
a odontologia. É uma coisa... O que é mais difícil tocar? A vida pessoal, a profissional ou o trabalho social? Eu sou um cara que faço tudo, pelo menos eu tento fazer tudo muito bem feito. Então, para não bater um papo com meu filho, eu penso ali para não falar besteira, para não fazer besteira. E é isso na minha vida profissional e também é no Instituto. Zé, de verdade, cara, não tem nada muito fácil, não. Porque eu levo a sério. Eu levo muito a sério tudo isso. E quando você leva a sério, né, eu acho fica é gostoso de você executar porque você faz com carinho, com amor, com dedicação. Mas você tem que ficar pensando mais do que você levar, né, na flauta, levar... Eu vi um vídeo seu nas redes sociais, você dando um testemunho da dificuldade de manter os trabalhos sociais por falta de ajuda, e talvez tivesse até que parar. Que pé que tá isso? Ai, Jesus. É assim, a gente trabalha com 2 comunidades indígenas, as mais vulneráveis do estado do Mato Grosso do Sul, que é Antônio João, Yanderu, Morangatu e Vila Campestre. E cada vez que a gente vai lá, com 60 profissionais, médicos, dentistas, veterinários, farmácia, laboratório de prótese, consultório oftalmológico, a gente precisa de R$200 mil. E vocês vão lá pelo menos uma vez por ano? 2 vezes por Duas ano. vezes por ano. 2 vezes por ano. E nós já mudamos aquela comunidade depois de 8 anos. E eu sinto, Zé, que cada vez mais as pessoas estão mais endurecidas. Nós estamos vivendo uma era, eu achei que fosse ser Será diferente. que são mais endurecidas ou mais empobrecidas? Não? Não. Pelo incrível que pareça, sabe quem Empobrecidas gosta? espiritualmente. Espiritualmente. Sabe quem que ajuda a gente de verdade? É quem não tem dinheiro. É quem que passa mesmo necessidade. Não estou generalizando. Tá. Né? Óbvio que tem as exceções aí, pessoas que ajudam a gente e tal, mas assim, por exemplo, é um ponto que eu não gostaria eu não gosto muito de mexer, mas assim, nós estamos fazendo um trabalho que não era para nós fazermos, né? Tem o legislativo, tem o executivo, né? Isso é obra deles, né? Não é nossa. Mas se eu vou lá pedir alguma coisa, por exemplo, nós precisávamos de 640 cestas básicas nessa última missão. E a gente tinha conseguido 340, faltava 300, né? E eu ouvi assim, Estevão, desculpa, eu não posso te ajudar. Como não posso te ajudar? Eu que estou ajudando. Quem está te ajudando sou eu, né? Eu podia estar em casa. Sim. Né? E na eleição tem 3 mil, 30 mil cestas básicas. Eu não conformo com isso, Zé. É complexo. Eu não conformo com isso. E no dia a dia não tem? Como assim? É só voto? É porque os interesses são outros aí, né? E aí eu falei sim, que a gente ia parar. E até agora, nós não temos nada concreto ainda. Quando eu falei que ia parar, todo mundo veio, aquela coisa toda, né? Eu não fiz com esse propósito, fiz com esse propósito, e não é parar o Instituto, não. Tá forte pra caramba em Campo Grande. Não, parar essa ação. Esta missão. Sim. Né? Esta missão. E que ia ser ia ser uma lástima. Uma lástima. Mas oficialmente ainda ninguém, um empresário, se tiver inclusive alguém que esteja ouvindo a gente que queira ser mantenedor desse projeto, e o que a gente precisa mesmo, assim, desses R$200 mil, quase 100 mil é de cesta básica. Nós precisamos da cesta básica. O resto a gente consegue. Né? Se a gente conseguir 640 cestas básicas de 6 em 6 meses, o projeto vai acontecer, vai continuar acontecendo. O resto a gente consegue. Os voluntários, os médicos, a farmácia, o laboratório de prótese. Que incrivelmente é a parte mais difícil, né? Você juntar toda... Sim. Essas pessoas... A gente tem já muita credibilidade. Mas por isso estou falando para você. Os meus amigos correm de mim agora, os meus amigos pessoais, que eu peço toda vez, eu peço para os amigos.
né? Eles já não aguentam mais doar pra gente. Quando eu chego, assim, você vai já sai correndo, né? Vai ter que fazer uma lista rotatória, assim, né? É, Cada hora. são poucas as empresas que enxergam isso e falam, caramba, que trabalho bacana, que legal, que... Infelizmente. Meu jovem, eu vou ter que chamar você numa outra vez aqui pra gente fazer uma segunda fase do podcast aqui, porque você tá bonito, tem anel, você, né, velho? O Adriano fala que eu sou um peru. Tá bonitão, tá bonitão. Que você projeta pra sua vida? Você tá com 57 anos, pra daqui 5, 10 anos, o que você vai querer fazer da sua vida? A mesma, Tá pensando? a mesma coisa que eu faço agora. Só que eu quero viajar mais, eu quero curtir mais. Eu quero curtir mais. Estar com a minha família. Eu curto, mas eu acho que eu posso mais. Eu posso tentar trabalhar um pouco menos, né? Eu ainda sou o primeiro a entrar na clínica e o último a sair. Ah, mas isso é difícil mudar, hein? Mas eu parei de trabalhar o sábado, tá? Depois Parou? de 30 anos. Parou? Parei. O Adriano fala que não, mas eu parei. É porque eu não atendo mais paciente, mas eu gravo vídeo, né? Eu atendo uma pessoa. Não, você não uma para, reunião. você é 24 horas no ar, né, cara? Você Não, não. mas trabalho social também. Cara, mas assim. É muito pouco tempo isso. Você falar assim, diferente. 5, 10 anos. Pra mim é pouco tempo. Tá? Eu ainda que 5, 10 anos, eu ainda estarei fazendo as mesmas coisas. Se quiser me entrevistar daqui 10 anos. E o que eu não perguntei aqui hoje, que você tem vontade de falar, deixar registrado aí. Conta pra nós. Vamos lá. Cara, eu sou, de verdade, a pessoa mais... Você pode acreditar nisso, Zé. Eu sou a pessoa mais abençoada que você já conversou na vida. Eu acredito. Porque eu sou a pessoa... Eu sou muito grato a Deus, porque ele olha pra mim com muita facilidade. Eu até falo isso, meu Deus, será que eu mereço isso? Será que depois eu vou me lascar lá quando eu for lá pra pagar esse trem, cara? Porque parece que eu tenho realmente um canal direto com ele, de eu fazer as minhas orações. Eu oro muito, Adriano acha... Você sabe o que parece? Eu oro demais. Você sabe o que parece? Parece que tá tudo certo pra você. Não é tão fácil assim, não. Sim, mas parece, ué. Mas é trabalho árduo e honesto. Trabalho árduo e honesto. Mas eu tenho muita ajuda dele. Eu tenho muita ajuda dele. Eu falo que minha mãe é um anjo que veio do céu pra... É um anjo que botou um anjo. Não é isso não. Eu acho que, inclusive, que eu faço tudo isso é porque eu devo ter sido muito esquisito na outra encarnação aí, porque... para eu poder fazer um pouco a mais, é isso. Ó, pra gente... Um brinde a boas histórias da Gran Cru, da nossa amiga Yaya. Mas Adoro. abre aí pra ver se você gosta do Bino. Na hora. Adoro Gran Cru, adoro Yara Diniz. Uau. Amei. Estou. Muito obrigado. Amei. Não vou, Sei pra você. não vou falar que eu vou tomar hoje, Zé. Não, mas você vai tomar num momento especial, Essa semana já né, com toma a sua já. família. É. E para terminar nosso bate-papo aqui, eu queria invocar a Marília Gabriela. Lembra da Marília Gabriela? Para fazer um ping-pong com você aqui. Tem uns memes nas redes sociais com isso. Não, só para fazer. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Posso fazer ou não? Então vamos lá. Aí você responde numa frase só, tá? Senão o negócio vai ficar muito comprido, né? Família. Meu alicerce. Um medo. De morrer antes de formar meu filho. Um sonho ainda não realizado. Ter um neto. Adoraria ter um neto. Não agora, pelo amor de Deus. Inspiração diária. Cara, minha mãe me inspira diariamente, cara.
Minha mãe é a pessoa que mais tudo que eu quero. Eu falei do meu irmão, mas a minha mãe é um trem assim, louco. Eu ligo pra ela, tá longe de mim. Ela é minha inspiração diária, porque ela... Falei, mãe, tô com um probleminha assim. Eu acho que é ela que o lance é ela, tá? Porque eu ligo pra ela, ora pra mim, mãe, ela ora e acontece mais. Você terceiriza a oração e Deus é... É seu companheiro. Deus é o meu alicerce, Deus é o meu porto seguro, Deus é tudo pra mim. Nossa, mãe do céu. Ele é o pai, é meu pai. Um livro que te marcou. Caramba. Nossa, Zé, não sei essa pergunta. Tá bom, não tem problema. Tenho lido bastante, mas assim, falar, cara, não sei. Tá bom. Um defeito que você reconhece em si mesmo. Eu sou muito ansioso. Quero tudo pra ontem, quero tudo pra agora. Isso é um defeito. Um talento que você admira nos outros. Você devia ter me falado isso aí, que você me perguntou. Não, mas tem que sair do Deus. Tá em você, ué. É um talento que eu admiro nos outros. Pensa no Adriano, um talento que ele tem que você gosta. Comigo, me suportar. Me suportar. Já é um talento. Me suportar. Já é um grande talento, meu. Primeira coisa que você faz ao acordar. Oro. Abre os olhos. Oro. Antes de descer da cama, 20 minutos de oração. Todos os dias, 20 minutos de oração. E você ora assim, por você, pelo Adriano, pela sua família, pela todo mundo, aquela Rapaz, coisa toda, põe aquela lista. Falo o nome de todo mundo. Aquela oração bem mineirinha mesmo ali, de colocar, além dos meus familiares, meus amigos, meus pacientes, eu vou fazendo assim, macro. Vai fazendo, não vive sem? Não vivo sem o amor da minha família. Um lugar que recarrega suas energias. O colo da minha mãe. Uma saudade boa. A vovó Maria, que me criou, junto com a minha mãe. Uma frase que te representa. Estevão Mollica é um ser em construção. É? Uhum. O que te tira do sério? Desonestidade. E para você o sucesso é? Ter saúde para cada dia acordar e poder trabalhar o meu melhor. Legal. Falei que era 10, acabou sendo 15. Sério? Meu jovem. Obrigado. Valeu. Obrigado. Me emocionei aqui. Você até chorou hoje. Uhum. É que eu sou bobo mesmo. O Antônio... Mas você tem chorado assim ou o papo que levou você a essas emoções? Toda vez que eu falo da minha família, do meu legado, isso me emociona muito, Zé. É. Porque tem um peso importante pra você, né? Tem. Eu sou um cara abençoado, cara. Eu sou um cara muito abençoado. Não, nós sabemos disso. Nós sabemos. E eu tenho gratidão por isso. E abençoa as pessoas com as suas ações. E eu tenho gratidão, muita gratidão por isso. Nas minhas orações eu agradeço demais. Eu acho que inclusive eu agradeço mais, eu peço demais pros outros do que pra mim. Eu peço saúde pra mim. Porque daí você liga pra sua mãe e pede pra ela pedir pra você, né? Então. Isso aí. ela faz por mim. Obrigado, gente.